Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma aula gravada. É a segunda parte do estudo sobre a civilização romana. Essa aula ela auxilia o aluno juntamente com os slides, com o texto auxiliar e também com a aula atendimento, auxiliar o aluno a fazer aquela atividade tarefa, tá ok? Da semana. Bom, então vamos começar, gente. É, Na aula passada, eu estava mostrando para vocês a primeira fase do estudo sobre a civilização romana, tá? Nós estudamos a fase da monarquia, bem rapidamente mostrando para vocês. Estudamos a fase da monarquia. Bom, primeiro eu mostrei para vocês que o estudo da civilização romana, né, se divide em três blocos históricos, tá? Então, nós temos aqui o primeiro recorte temporal, a monarquia, a república e o império, ok? Monarquia, mostrei para vocês que as fontes são pequenas, são exíguas, né? Sobre a monarquia, mas nós temos sim algumas coisas a informar muito importantes sobre ela. Mostrei para vocês que os 7 últimos reis de Roma, segundo algumas tradições e escritos, né, foram etruscos, tá? Mostrei para vocês a origem lendária de Roma, a origem histórica de Roma, né? Mostrei o período da dominação etrusca sobre os latinos e outros povos da região da Itália. Mostrei para vocês que foi benéfica, de certa forma, a dominação etrusca para a grande cidade de Roma, tá ok? Sociedade de Roma, dividida entre patrícios, plebeus, clientes e escravos. A monarquia tinha uma estrutura de poder, o rei acima das instituições, tá? E o final da monarquia, quando em 509 o último rei, chamado Tarquínio Soberbo, numa insurreição, numa revolta entre patrícios e plebeus, ele foi então deposto. Começou a república, mostrei para vocês as estruturas do Estado republicano, né? Que misturava um pouco ah, oligarquia com as assembleias, né? Um senso de democracia. Bom, mostrei para vocês também a luta dos plebeus buscando direitos, né? E aí uma série de conquistas plebeias, a lei das 12 tábuas, o tribunato da plebe, a lei licínia, né? As leis licínias, a lei Canuléia, a lei Hortência, tá? Bom, e aí também mostrei para vocês que começa um período das grandes conquistas territoriais romanas, né? Eles conquistam boa parte do norte da África, região aqui da Europa Ocidental também boa parte, toda a Itália, lógico, né? E ao Oriente conseguem ali territórios na Ásia, e nos Balcãs, tá? Bom, mostrei para vocês que as conquistas romanas, pessoal, é aqui que eu parei a aula passada, as conquistas romanas, elas promoveram uma série de mudanças, né? De transformações para os romanos, para a Grande Itália, né? Só voltando um pouco, o afluxo de riquezas, né? Ou seja, as áreas conquistadas, lembra que eu falei para vocês que mandavam para Roma, para a Grande Itália, para o Estado romano, né, dominador, o que eles tinham de produção de riqueza, né? Uh, Outra coisa que eu mostrei também, as influências culturais, né? Os romanos sempre foram abertos, receptivos às culturas alheias, o que eles achavam interessante eles absorviam. Mostrei as mudanças também na base social, aumenta-se muito o número de escravos, tá ok? E alguns segmentos sociais começam a se ascender, como, por exemplo, os cavaleiros, né? Os novos ricos, os comerciantes, tá? A chamada classe equestre. Bom, e aí eu mostrei para vocês que, com a falência de muitos pequenos e médios proprietários na Grande Itália, surge em torno das cidades da Itália, principalmente a capital Roma, massas de miseráveis, populações inteiras, né? Perdidas, sem uma ocupação, e muitas oriundas do êxodo rural. Bom, e aí trabalhei também com vocês que começa aí
o Estado romano a exercer a chamada política de pão e circo, né? Inclusive foi razão de uma das questões da tarefa passada. Bom, agora começa a aula de hoje, tá? O que acontece? Com as consequências da grande expansão territorial romana, as consequências, vamos assim dizer, negativas, né? Começa a surgir uma série de revoltas de escravos. A plebe da capital romana, né? A plebe de Roma também começa a promover revoltas famintas, sem frentes de trabalho, né? Isso gera um clima de instabilidade muito grande. É aí, nesse momento, que nós vamos ter se formando ali em Roma, na grande cidade, na grande capital, né? Formando-se dois grupos políticos, tá? Os populares, tá? Quem eram os populares? Eram aqueles que queriam reformas, que queriam mudanças, né? Era uma fração do Senado, um grupo de senadores que achavam que tinha que ter reformas mesmo, mudanças significativas para resolver os problemas da vastidão romana. Tá? Os populares eles também eram apoiados por plebeus, tanto urbanos como plebeus rurais, tá ok? Os cavaleiros, os comerciantes também apoiavam, porque eles queriam também mudanças, eles estavam se ascendendo socialmente, mas queriam mudanças, né? Que fosse compatível com a ascensão deles. Tá? E o exército já começava a se dividir. Alguns generais eram partidários dos populares. Né? E começou a existir também um outro grupo, né? um antagonista, um grupo antagonista que era o grupo dos optimates, né? Ou seja, dos homens melhores. Os optimates eram representados por uma fração também do Senado, resistente às mudanças. Tá? Vamos assim dizer, uma ala reacionária dentro do Senado, que não queria mudanças. Tá? Porque via que mudanças poderiam mexer em prerrogativas, em privilégios. Né? Esse grupo dos optimates eram apoiados pelos patrícios, né? Pela classe senatorial, e também tinha generais que apoiavam esse grupo. Né? Então, como você tinha generais que apoiavam os populares, como nós vamos ver o general Júlio César, né? O general Mário, pelo lado dos optimates, você tinha também outros generais, tá? Por exemplo, Silas, e assim vai. Bom, resultado, esse embate, esse conflito entre grupos, né? Vai resultar numa o que os livros chamam de lutas civis em Roma. Né? Bom, aí nós vamos ter o primeiro momento, vamos dizer, desse conflito entre populares e optimates, o momento da atuação dos chamados irmãos Graco. Né? Os irmãos Gracos, o Tibério e o Caio Graco, né? Eles eram tribunos da plebe. Ok? O primeiro a exercer o comando de uma proposta de grandes mudanças, né, foi Tibério Graco. Né? Ele se torna ali mais ou menos por volta de 123, né, tribuno da plebe, e ele começa a incomodar o Senado. Como assim? Bom, ele prepara e ele propõe, tá? Um projeto, hoje a gente chamaria de reforma agrária. Tá? Qual era a tônica do projeto deles? Né? A Lex Ager Publicus, a lei das terras públicas. Todas as terras que fossem públicas, muitas delas conquistadas pelo exército romano, né? Todas as terras públicas que ultrapassasse, né? 500 geras, né? Era a medida de terra naquela época. Esse excedente de terras, o proprietário perdia essas terras, tá? Para fins, vamos assim dizer, de reforma agrária. Famílias de camponeses deveriam ser assentadas nessas terras. Tá? Uma outra face dessa proposta. Quem recebesse, o beneficiário que recebesse essa terra na reforma agrária, tá? Ele não poderia, de forma alguma, vender essa terra. Teria direito de sucessão, ele poderia passar para um herdeiro, mas não venalizar, ou seja, vender. Um outro detalhe também, que o beneficiário deveria pagar uma taxa
ao Estado romano por ter recebido essa possessão de terra. Tá? Essa proposta foi validada pela Assembleia dos Plebeus, pela Assembleia Popular, mas não foi aprovada no Senado. E aí começa um conflito de rua, né? Entre o grupo que apoiava os populares, as reformas, e o grupo dos optimates. Nesse conflito de rua, a informação que temos é que Tibério veio a ser morto. E aí, logo em seguida, vem eleito pela Assembleia Popular o seu irmão Caio Graco. Caio Graco ele vai continuar a política de reforma, inclusive, da questão da terra do irmão Tibério, mas ele vai acrescentar mais. Né? Ele vai propor, por exemplo, a chamada lei frumentária. O que seria a lei frumentária? O Estado romano deveria custear, vender um trigo muito barato para as populações pobres. Tá? Então, você tem a questão da terra, a proposta de lei frumentária, chamada lei do pão. Né? Nós vamos ter também uma série de propostas no sentido de dar mais poderes à Assembleia Popular e menos poder ao Senado. Né? Bom, ele também propõe dar cidadania a povos não romanos dentro da Itália. Bom, resultado, mais um conflito entre os grupos, né? E segundo a tradição, alguns escritos, Caio, ele, quando viu que ia ser morto pelos seus adversários, tá? Que se aproximavam dele, ele ordenou a um escravo, tá? De confiança, um escravo, que o matasse. O escravo o matou, tá? E o escravo também se matou em seguida, né? Então, essa foi a luta dos irmãos Graco, né? Mais pendente ao lado do grupo dos populares que queriam reformas. Okay? Após a morte do último dos Gracos, o que nós teremos? Uma aparente paz. Por quê? Porque o Senado romano começou, né, desenfreadamente uma série de campanhas militares para conquistar povos fora da Itália. E aí a atenção, né, praticamente ficou mais para a política externa do que para o jogo interno no palco político em Roma. Né? Bom, e aí o que nós vamos ter? Nessas campanhas militares começaram a se destacar alguns generais. Tá? E é aí que nós vamos ter, por volta de 107 a.C., nós vamos ter o general Mário, né? Com muitas conquistas, com muita popularidade em Roma. O Senado praticamente, né, percebe que ele é o homem do momento. Então, a ele é dado o cargo de cônsul. E aí nós vamos ter o consulado de Mário. Mas como Mário era um general muito ligado aos populares, lembra que os populares é um grupo político que quer reformas, quer mudanças, né? Bom, então Mário começa a fazer o seu governo, que vai de 107 até o ano 100 a.C. Durante esses 7 anos, o consulado de Mário vai propor, primeiro, ele vai fazer uma reestruturação no exército romano. Ou seja, ele vai profissionalizar o exército, os soldados começam a ganhar salário. Outra coisa, soldados começam a ter direito à partilha de espólios, né? O que era conquistado em terra, soldados poderiam agora, né, participar da partilha do que era conquistado, dos espólios de guerra. Né? Bom, outra coisa do governo dele, ele ampliou o tribunato da plebe. Né? Eram 2 tribunos da plebe, ele vai ampliar para 10, quer dizer, a representatividade plebeia no Senado vai aumentar. Né? Bom, e aí começa uma guerra com a região do Hellesponto, né? A região ali que hoje seria a região de Istambul. Né? E aí as atenções começam a se voltar mais para lá também. Bom, e aí nós temos o final do consulado de Mário, que é, repito, um governo pró-grupo popular, né, assim? E aí em seguida, o Senado, né, dá a um outro general, chamado Silas, o cargo de ditador. O cargo de ditador, pessoal, era um cargo político-administrativo. Né? Hoje a gente chama de ditador aquele que governa de forma autoritária.
na estrutura de poder em Roma, ditador era um cargo, né? Ditadura era o exercício de um cargo, né? Então, o Senado confia a um outro exitoso general, né? O general Silas, confia a ele o cargo de ditador. Era um cargo que, para vários assuntos, ele sempre ficava acima do Senado. Tá? E aí nós vamos ter o governo de Silas, que é um governo, né, o pêndulo agora vai para o lado dos optimates, né, aquele grupo reacionário, aquele grupo que resistia às mudanças, não é assim? Um grupo muito representado pelos interesses da classe patrícia. Bom, então Silas exerce seu governo, tá? Não é um governo muito longo, é a chamada ditadura de Silas. O que nós vamos caracterizar na ditadura de Silas, né? Primeiro, ele vai esvaziar os poderes da Assembleia Popular. Já começa por aí. Ele transfere praticamente todos os poderes ao Senado, tá? Um outro momento também, ele vai extinguir o tribunato da plebe. Ou seja, o que o general Mário, no seu consulado, ampliou o tribunato da plebe, né? O ditador Silas ele vai extinguir a representação plebeia, né? Ou seja, não há tribunos da plebe. Tá? Bom, e aí nós vamos ter também um processo de perseguição, tá? E morte, tá? Sob o comando do próprio governo de Silas, a perseguição e morte aos seus adversários. Começa uma matança por razões políticas, né? Então, uma onda de assassinatos, né? Nesse momento que o general Júlio César, ligado aos populares, portanto, o grupo adversário de Silas, né? Vai se refugiar fora da Itália, né? Passa pelo Egito, por quê? Porque seria morto. Então, começa essa onda de violência. A política romana vai se tornando extremamente violenta. Né? É aí que acontece o quê? O Senado tira o cargo de Silas, né? E começa um processo, né, de pacificação da política romana. Tá? Ou seja, os grupos vão conversando e a ideia é tentar uma pacificação. Tá? É nesse instante que nós vamos ter a formação, né, do primeiro triunvirato, ou seja, a ideia de 3 generais, tá, comporem o governo de Roma. Aqui nós temos nitidamente o que os historiadores chamam de militarização das esferas de poder. Tá? Ou seja, o exército passou a estar comandando o aparelho de Estado, né, as decisões do Estado romano. Agora, bem claramente, né, havia um crescente nesse sentido. Agora não, isso se consolida. Você tem 3, né, líderes ligados ao militarismo comandando Roma. Quem é que formou esse primeiro triunvirato? Júlio César, tá? Pompeu e Crasso. Tá? A ideia era, como falei, pacificar o jogo político. Tá? Mas não adianta. O que vai acontecer? Vitórias militares de cada um desses, né, vai aumentar seu prestígio, sua popularidade e, de certa forma, vai desequilibrar, né, o triunvirato. E isso acontece mesmo, principalmente quando Júlio César consegue, né, uma grande vitória sobre os gauleses, a chamada Gália Transalpina, que sempre resistiu à dominação de generais romanos. Júlio César conseguiu vencer os gauleses, né? Tem a frase famosa: vim, vi e venci, né? Ele vence e o prestígio dele cresce. É nesse momento que o Senado, percebendo que Júlio César tinha traços, né, de montar um império, né, de ficar acima de todas as instituições, o Senado se aproxima, né, de Pompeu. E aí, o que acontece? Júlio César vai perdendo atribuições. Resultado, Júlio César, com seus homens, atravessa o Rubicão, entra em Roma, o Senado meio que se submete a ele,
tá? Na primeira hora, muitos senadores, adversários radicais a Júlio César, vão para o exílio, e Júlio César, então, consegue se impor, né? E é dado a ele o cargo de ditador vitalício. Começa, tá, o popular governo, mais curto governo, vai durar apenas 2 anos, de Júlio César como ditador vitalício. Bom, e aí nós vamos ter traços do governo de Júlio César, né? Bom, primeira coisa, Júlio César ele vai propor a cidadania a povos fora da Itália, né? Havia a cidadania sido estendida a povos da Itália, ele agora propõe, né, cidadania a povos fora da Itália, tá, ok? Isso era uma forma dele ampliar sua base política, reforçar o seu vínculo com o Partido dos Populares, né? Outra coisa também, ele vai mexendo nas instituições de maneira que ele fica acima de todas as magistraturas, das assembleias e principalmente do Senado, né? Outra coisa, ele promove uma micro-reforma agrária, vamos assim dizer. Tá? Júlio César ele entrega terras conquistadas fora da Itália, ele cria colônias, né, fora da Itália e concede essas terras a soldados veteranos, tá? Muitos desses soldados de famílias patrícias, de origem plebeia, de origem plebeia. Isso também favorece ele, né? No sentido de ganhar apoio, base, né, nos populares. Bom, mas aí o que acontece? O seu governo, de forma abrupta, é interrompida com o seu assassinato, né? Ou seja, nas dependências do Senado, um grupo de senadores, liderados por 2 senadores, Cássio e Brutus, um grupo de senadores, né, numa antessala, ali nas dependências do Senado, tá, matam Júlio César. Tá? E o discurso, né, a razão, o argumento de agir contra Júlio César é porque Júlio César estava montando uma estrutura para se tornar um imperador, fechar o Senado e vai por aí afora, né? Então, um grupo dos conspiradores usaram esse argumento, tá, para matar Júlio César dentro das dependências do Senado. Resultado, nós vamos ter a composição de um segundo triunvirato, né? Dessa feita, Marco Antônio, general Marco Antônio, general Caio Otávio, que inclusive era um filho adotivo de Júlio César, e Lépido. Tá? A ideia era dividir a administração da vastidão romana. Né? Marco Antônio ficaria com a banda oriental da vastidão romana, Otávio ficaria com a banda ocidental, enquanto que Lépido assumindo o sumo sacerdócio, mas ele controlava o norte da África. Bom, também não vai dar certo, né? E a razão aqui do desequilíbrio, né, do segundo triunvirato, né, vai ser justamente o conflito entre Caio Otávio e Marco Antônio. Marco Antônio estava se aproximando muito de uma tentativa separatista do Egito. Né? Ele se envolve com a rainha do Egito, Cleópatra, tá? Que tinha lá um projeto maior de poder. E aí o Senado dá carta branca para o general Caio Otávio ir até o Egito e vencer as tropas de Marco Antônio e Cleópatra. E isso vai acontecer. Né? Começa a partir do ano 30 a luta aberta entre Caio Otávio e Marco Antônio, tá? E termina em 27 a.C., tá? Quando, né, você tem as tropas de Caio Otávio aniquilando as tropas de Marco Antônio e Cleópatra na chamada famosa Batalha do Ácio. Né? Bom, e aí nós temos o cargo de imperador, tá? O cargo de imperador. Bom, primeiro, Caio Otávio volta vitorioso sobre as tropas de
Marco Antônio e Cleópatra, ele volta vitorioso para Roma, o Senado começa, tá, a dar a ele, tá, uma série de títulos, né? Eu errei a data, viu, pessoal? Sem querer. No ano 31 antes de Cristo, que foi a vitória definitiva, né? De Otávio sobre as forças de Marco Antônio e Cleópatra, tá, ok? Bom, então, o que que acontece? Vai sendo dado uma série de títulos, tá? O Senado vai concedendo esses títulos, até o título talvez principal, o título de príncipe, né? O principado, né? Que já é praticamente o início do Império. Aí acaba a República Romana, tá? E agora nós vamos para a última fase, o último bloco histórico sobre a civilização romana, que é a fase do Império Romano, tá? Bom, e aí começa o Império com o primeiro imperador, tá? Caio Otávio, que também era chamado de Otaviano, tá? Em alguns livros de história você vai ter o nome dele de Augusto, tá? Que era na verdade um título, ok? Varia muito, né? Nos livros de história, mas é o mesmo Caio Otávio, né? Que começa ali por volta de 27 a.C., um poder, né, caracterizado mesmo como um poder imperial, tá? Então você tem a figura de um imperador como a figura central, né? Inclusive acima dos senadores, tá, ok? Bom, o Império Romano, nós vamos ter, né, na futura aula que nós vamos dar, que vai ter um terceiro bloco de estudo da civilização romana, o Império Romano, didaticamente, a gente divide ele em Alto Império, tá? E Baixo Império. O Alto Império foi um período de estabilidade, né? Você vai ter as dinastias, alguns imperadores se destacaram mais do que outros, tal, tal. Mas é um período praticamente de estabilidade, de integridade, de unidade, né? A partir do século III, né, pessoal, é que nós vamos ter a desintegração da ordem imperial romana, né? O declínio econômico, as invasões dos povos bárbaros, é o Baixo Império até o seu final, em 476. Bom, mas pontuando aqui, pessoal, alguns aspectos muito importantes do primeiro governo do Império Romano, que foi o governo de Otávio Augusto, ou Caio Otávio, como eu falei, tá? Bom, o primeiro governo, Otávio, ele vai lançar as bases de funcionamento daquilo que vai funcionar em todo o período do Império, com algumas mudanças, né? Por exemplo, ele faz uma política política, ele altera a estrutura político-administrativa do Império. Ele cria 14 províncias, tá? Cria as chamadas prefeituras nas grandes cidades. Então, ele dá uma nova ordem administrativa mais racionalizada, né? Tá, ok? Um outro detalhe também de Augusto, que o seu governo, né, mesmo ele estando acima do Senado, ele mostrou-se ser um ponto de equilíbrio entre os setores populares reformistas e os conservadores, né? Bom, um outro detalhe também, ele vai criar um sistema estatal de arrecadação de impostos, tá? O que antes, na República, quem arrecadava o imposto numa região era um particular e ele repassava para o Estado romano. Agora não. É o Estado que arrecada os impostos. Tá? Outra coisa, ele vai promover uma reforma militar, ele vai criar os legionários nas fronteiras, ele vai criar a guarda pretoriana para proteger a capital Roma, né? E uma elite dessa pretoriana, que era a guarda palaciana, a guarda pessoal do imperador, né? Ele restringiu as funções do Senado, como eu já falei, ele estava acima do Senado, né? E outra coisa também, que ele promoveu um incentivo às artes, à literatura. O governo dele foi um governo de esplendor cultural, tá? Bom, e para finalizar, teve algumas revoltas durante o governo dele de algumas províncias. E aí entra um conceito que a gente chama de Pax Romana. Olha aqui, Otávio e a Pax Romana.
é a paz de Roma, pax, paz, em latim, né? É a paz de Roma sendo instrumentalizada pela força. Então, a paz de Roma, ou seja, as províncias se contendo em revoltas, né? É porque o Estado romano reprimia com muita violência essas revoltas, de maneira que havia um temor de uma província se revoltar contra Roma, né, para ter o mesmo que a província derrotada no passado sofreu de repressões. Tá? Então, nós finalizamos aqui, tá, esta aula sobre a segunda parte da história dos romanos. Tá? Um abraço a todos, tá? E até a próxima.